E aí, pessoal, vamos continuar então a nossa conversa e ver a sequência da nossa questão mitos antijudaicos no medievo. E nós vamos partir agora para falar sobre o que acontece na peste negra. Ora, na peste negra, a peste negra foi uma epidemia de peste bubônica, tudo indica, ainda que haja polêmica sobre isso. A peste bubônica é uma peste transmitida por ratos e alguns analistas consideram que podia ser transmitido também pelo ar, pela respiração ou por pulgões que os ratos traziam. Mas, de uma maneira geral, se acredita que era uma peste bubônica. Ora, se culpou os judeus disso. Por que se culpou os judeus disso? Porque os judeus se contaminavam menos devido às normas de higiene deles. Agora, terceira situação, o terceiro mito, é o mito da profanação das hóstias. Ora, a hóstia passa a ser considerada, a partir do quarto concílio de Latrão, passa a ser considerada o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, a hóstia é considerada não apenas um símbolo, mas literalmente ela contém o corpo e o sangue de Cristo. Por isso não se pode mastigar a hóstia, ela tem que ser engolida. Então, o mito diz que os judeus obtêm hóstias consagradas e as torturam. Levam para suas casas e se espeta ela com estiletes, de tal forma que maltratam elas, fazem elas sofrerem e elas sangram. Ora, nas narrativas, tem muitas narrativas bem fantasiosas, em que as hóstias gritam, pedem socorro, voam e outras coisas. Um exemplo é uma obra de um pintor italiano, Paolo Uccello, que está na Igreja do Corpo do Senhor, em Urbino, na Itália, e foi desenhada entre 1465 e 1469, ou seja, no final da Idade Média. Vamos dar uma olhada nela. Não, essa é uma outra imagem de profanação das hóstias. Uma outra imagem, essa está bem clara, os judeus estão com sinais identificativos. Vocês veem que os judeus têm pequenas rodelas, que são marcas de distinção dos judeus. Seriam as moedas que os judeus usavam para usura, para empréstimo de dinheiro a juros. Então vocês veem que no chapéu de um tem, na roupa do outro tem, no chapéu do outro tem, e eles estão espetando as hóstias, fazendo elas sangrarem. Outra imagem. E vamos ver então a pintura de Urbino. Aqui tem uma explicação em inglês, que eu vou traduzir assim bem superficialmente. O milagre da hóstia profanada foi pintado por Uccello em Urbino entre 1465 e 1469. Está no altar junto com outras obras na igreja de Corpus Domini Urbino. Vamos ver as 6 imagens. Primeira imagem. Se a senhora está dando para os judeus em troca de dinheiro, alguma coisa, hóstias que ela roubou da igreja. E o judeu paga para ela muito bem por essas hóstias. Só que as hóstias começam a gritar e a clamar, e a população vem socorrer as hóstias. E pegam os judeus. As hóstias são devolvidas e os judeus vão ser punidos. Aqui nós vemos a punição. E está vindo um anjo aqui para castigar. A queima. E aqui o diabo vem levar a alma. Os anjos querem levar a alma, mas não tem como levar a alma. O diabo leva a alma do judeu e da mulher que entregou também. Ou seja, é uma pintura pedagógica. Ela quer ensinar, primeiro, que os judeus roubam hóstias através de cristãos, que os judeus profanam as hóstias, que
as hóstias reagem e que os culpados são punidos. Isso aqui são desenhos medievais que estão, através de uma espécie de história em quadrinho, mostrando os mitos antijudaicos. O da hóstia principalmente, mas o crime ritual também. Isso é um texto, já numa época que tem imprensa, e é uma espécie de história em quadrinhos. Aqui nós vemos o judeu errante, que é um judeu que é aliado do diabo. Quadrinho superior, crime ritual. Tem um menino cristão, todo estirado e está sendo sangrado. Quadrinho inferior, bodes e porcos. E o diabo em si, em pessoa. Todos os humanos e o diabo têm a rodela, o distintivo como judeus. Ou seja, o diabo é judeu. Aquele círculo que vocês veem na roupa do diabo, na capa de um judeu, na capa do outro, é o símbolo distintivo dos judeus. Ora, os judeus não interagem com os porcos, não comem carne de porco. Mas tem um judeu mamando na teta de um porco. Tem um outro judeu comendo as fezes do porco. E o diabo interagindo com eles. Ou seja, a imagem do judeu errante associado ao diabo. Isso aqui são judeus. Como que nós sabemos que são judeus? Por causa do chapéu. Esse chapéu pontudo é um chapéu associado aos judeus, é um outro símbolo distintivo. Os diabos estão cozinhando eles no inferno devido ao pecado deles. Mas no outro desenho ele era oleado. Aqui eles já estão sendo punidos. Claro que as imagens alternam situações. Terminamos. Muito obrigado.